Irmãos, boa noite. Vamos começar hoje da continuação, de semana passada. Em Lucas 8, a gente leu ali a respeito ali da parábola do semeador, onde ela é muito autoexplicativa por si só, a candeia, e a gente vai continuar hoje a partir do versículo 19 de Lucas 8, que vai falar a mãe e os irmãos de Jesus. Lucas 8, 19 começa assim, ó. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem ver-te. Peraí. Querem ver-te. Ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Que Jesus tem, esse texto tem várias pode ter, ele cabe várias interpretações, apesar de ser um textozinho pequeno, enfim, mas eu gosto da seguinte ideia, de que talvez Jesus esteja falando aqui de qual ponto de vista agora Jesus está falando aqui. Jesus está falando como Senhor, está falando como Jesus é homem, simplesmente homem, que é vindo de pai, mãe, carne, entendeu? Normalmente, como nós temos. De qual ponto de vista Jesus está falando? Eu gosto muito da ideia de que Jesus está dizendo, ele está se tratando, se colocando ele naquele momento como Senhor, entendeu? A respeito dele ser o Senhor. Se você vê tudo que vai sendo falado, que ele vem falando, a parábola do semeador, a candeia, a palavra, tudo que já veio falado até antes de Lucas 8 mesmo, eu gosto dessa ideia de que ele agora está se trazendo como sendo o Senhor. E em Jesus, nessa ideia de família, em Jesus, a família do Espírito, a família espiritual, Jesus vai trazer esse sentido, que quem são a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E aí Jesus vai dizer, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e a praticam, e colocam ela em prática, porque não adianta apenas a gente ficar somente, às vezes, em discursos apenas, entendeu? Que na família de Deus, nessa família espiritual, a quais nós somos inseridos, assim, quando cremos em Jesus, nós precisamos de colocar em prática a palavra. Tem a ver com testemunhar de Jesus. O que foi, meu filho? Senta aqui, senta. Mamãe está descendo. Tem a ver com testemunhar de Jesus. Dar o testemunho. Não adianta, como novamente está aqui embaixo, como apenas a gente ficar somente em discurso. De nada adianta. E depois nos chamamos também de filhos de Deus, somos irmãos, somos isso, somos aquilo, que a tua mãe e teus irmãos, a ideia aí de paternidade, maternidade, e a ideia também de irmandade, e nós somos irmãos, e quando os irmãos, de fato, precisam um dos outros, nós somos igual às nossas famílias, às vezes nos tratamos como as famílias humanas, entendeu? Que às vezes existe a discórdia, a briga, falamos mal, é desavença, é dissensão, mas na família espiritual, entendeu? Que o Senhor quer nos trazer aqui hoje, eles ouvem essa palavra, eles praticam. Ali, na família espiritual de Deus, se tratando de Deus como sendo nosso Pai, e a sua palavra nos ensina a perdoar, a amar, entendeu? A passar por cima, às vezes, de questões de amor, de misericórdia em relação ao outro, entendeu? E nas nossas famílias espirituais, quantas famílias estão destruídas? Quantas famílias, entendeu? Estão aí destruídas hoje aí, porque não conseguem perdoar, não conseguem abrir mão, não conseguem amar, entendeu? Sobre as mágoas. Então, acredito que Jesus está falando desse ponto de vista. Jesus não está simplesmente se colocando aqui como um Jesus homem, e falando assim, não tenho consideração nenhuma pela minha mãe e meus irmãos. Muito ao contrário, porque se assim fosse, a própria palavra depois diz que aqueles que rejeitam a família negam a fé, porque a família também tem um lugar na nossa vida. Mesmo às vezes a nossa família, quando ela não é convertida, assim por dizer, quando ela não crê, e assim existe muitas das vezes quando alguém crê dentro da família, e aí existe um problema muito sério, e a família, poxa, mas você cria nisso, você acreditava nisso, agora você está crendo nisso daí, você abandonou. Sim, cria-se um conflito. Mas é aí que, de fato, nós devemos testemunhar, porque agora nós fazemos parte da família espiritual do Senhor. O Senhor, até nisso, o Senhor redefine esses laços, entendeu? Porque às vezes a gente fica triste, é triste às vezes a gente saber que a nossa família
não apoia uma nossa decisão nossa de fé, um posicionamento nosso em relação a Jesus. Por exemplo, né, a gente viu aí, às vezes, política, por exemplo. As pessoas esperam, às vezes, da gente a gente ter um posicionamento. Se a gente está, por exemplo, falar de mim, eu posso falar de mim. Se eu falar assim, olha, nesse aspecto, gente, por mais que eu tenha o direito de exercer a minha cidadania, e esse é um direito de todos, né? Ir lá e votar, enfim, não estou discutindo isso, mas eu prefiro a não depositar a minha confiança como fizeram, achando que está existindo aqui uma luta de um bem contra o mal, porque em Jesus é assim como eu falei com vocês todos aqui, que já acompanham, me ouvem aí, já sabem, eu prefiro depositar minha confiança no Senhor, que é dali que eu sei que vem o meu real cuidado, é assim que eu sei que dali vem a minha real segurança, entendeu? Aquelas coisas que a gente almeja encontrar aqui neste mundo são frustrados, e a família é uma delas que às vezes, como eu disse aqui, que nós nos frustramos até nesse ambiente familiar. Os pais não falam com filhos, eu sei que em Deus, em Jesus, eu não serei abandonado, eu sei que nele eu encontro esse refúgio. Então, esse é o sentido como eu consigo compreender. Quem são a minha mãe, quem são meus irmãos? Como que eu redefino? São esses que ouvem a minha palavra e as praticam. Entendeu? É aqui nós somos redefinidos. Aqui, quando nós adentramos, né, nessa ideia, né, somos inseridos nessa videira, somos inseridos nessa igreja de Deus, fazemos parte dessa igreja invisível, e o Senhor vai nos dando a sua palavra, e nós precisamos de praticá-la, colocar ela em prática, para de fato evidenciarmos que fazemos parte dessa família, entendeu? Dessa nova família, uma família espiritual. Então, a vocês que estão me ouvindo, todos que vão me ouvir, coloquem em prática as palavras, porque senão vocês não vão testemunhar, vocês vão só ser igual às famílias carnais, os nascidos de barriga de mãe, que às vezes não conseguem passar por cima, que são traumatizados, entendeu? Que vivenciam traumas, seja de infância, que aconteceram a todo momento. Por isso que é necessário nascer de novo. Nesse contexto, até nisso, nesse novo nascimento, o Senhor nos prepara uma nova ideia de família. Família é esse, que agora em irmandade, em amor, partilham um com o outro e testemunham da palavra do Senhor praticando. Amém, irmãos? Nessa parte aqui. Agora, Jesus acalma a tempestade, versículo 22. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento, e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Outra passagem também bonita, que fala a respeito de fé. E aqui a ideia de fé, né, nessa situação que aconteceu, né, os discípulos entraram no barco, viram um vendaval, começou a entrar água no barco, né, e aí eles ficaram com medo do barco afundar. Por quê? Porque o medo que eles tinham era o quê? Vamos morrer. Era a finalidade, né, do que estava acontecendo ali, daquela situação que ali estava acontecendo ali. E muitas das vezes, gente, na nossa vida, nós somos assim, como esses discípulos de Jesus, que entramos em várias situações, os barcos da vida, que podem nos levar para algum lugar. Muitas das vezes, entramos aqui quando já cremos, como já temos uma vida espiritual com o Senhor, diante do Senhor. Quando não temos, né, essa vida, entramos em alguns barcos que o Senhor não está conosco, mas neste caso aqui específico, o Senhor estava com eles. E é muito bom a gente saber que Jesus está conosco em meio aos problemas, às situações que a gente enfrenta na nossa vida. Porque eu sei que, gente, muitas das vezes nós vamos temer alguma coisa. Isso não é nada anormal, não. Não é aqui anormal, não. Mas qual que é a medida que nós devemos ter em meio às dificuldades, em meio aos medos que nós temos, aos receios que nós temos na vida? A primeira coisa é você ter a certeza que Jesus está com você. Porque ele é aquele, se a morte é o teu medo em meio às dificuldades, eu não sei quais são os seus medos, se a morte é ela, aí que você não deveria temer mesmo, porque Jesus venceu a morte.
Jesus te deu vida e vida em abundância. Então, se esse é o seu medo, você já deveria, na medida de fé, em fé, claro, que isso só pode ser feito em fé, não tem outra forma que Jesus dá, não, fica tranquilo, que, né, não, fica tranquilo que eu vou, que tem outra forma aqui. Não tem outra forma. Situações que acontecem na nossa vida exigem, que às vezes vão denotar em nós, vão trazer em nós as situações de medo, elas exigem completamente fé. Fé que Jesus está no controle de todas as coisas, que Jesus é quem ele é. Muitas das vezes, a suficiência a respeito de Jesus dizendo quem ele é não nos é suficiente. É muito triste numa caminhada de fé, quando nós estamos nesse ponto. Professamos Jesus com a palavra, é legal, como já disse aqui muitas vezes, inserir Jesus em todos os nossos contextos, Senhor, Senhor para ali, Senhor para aqui, mas na hora que as situações elas exigem medidas de fé, aquele Senhor deixa de ser Senhor, ele é como nós, como pessoas que têm medo, pessoas que falham, seres humanos, pessoas que estão fadadas a esse tipo de situação. Por isso que é importante a medida de fé, a gente saber quem Jesus é, quem nos chamou, quem nos resgatou da morte para a vida. Quem é este a qual falamos que nós cremos em outrora, em determinado momento da nossa vida? Por que nos esquecemos quem ele é? Se ele, a primeira coisa que ele nos fez quando cremos, tivemos a certeza que ele nos resgatou da morte para a vida, por que agora tememos a morte? Por que agora tememos as situações do dia a dia? Por que tememos? E aí a questão que fica, será que de fato então ele é mesmo o nosso Senhor? Ele é o nosso cabeça? E essa é uma questão importante da gente dizer aqui. Outra coisa bonita de se ver aqui, que o Senhor tem um controle pela natureza, assim como tem da vida e a morte, e todas essas questões, até a natureza se submete a ele. E ele pergunta, né, para ele assim, onde está a sua fé? Onde está a sua fé? E essa é uma pergunta pertinente. Onde está a nossa fé? Aquilo que nós realmente acreditamos está em quê? É no barco que não tem a possibilidade de afundar? É no navio muito bem construído? Entendeu? É a rocha, entendeu? É toda essa construção humana e existencial que você tem, não a rocha como sendo Cristo nessa figura de rocha, mas a rocha em si, a rocha natural. É isso que tá, é a vida boa, é o salário que nós temos, tudo vai bem, é o plano de saúde que nós temos. Não, só tem um plano de saúde, se você ficar doente, eu tenho um plano de saúde, entendeu? Não, minha família é tranquila, eu tenho um emprego, minha família é rica, é abonada. Onde está a sua fé? O que será que se passava naquele momento na cabeça desses discípulos? O que se passava na ideia deles quando aquela adversidade tocou? Esqueceram quem era Jesus e se deixaram por tomar por sentimentos que nada tem a ver com o Espírito de Deus. O Espírito, imagina o Espírito de Deus sendo medroso, o Espírito de Deus inseguro, o Espírito de Deus que a fé só está ligada, condicionada a boas situações. Qual sentido faria você ser discípulo desse Jesus, ter esse Jesus como seu cabeça, como cabeça de você na figura de igreja? Ele não serve para nada, ele só é um amuleto. Só é um amuleto. Então, irmãos, nós possamos, essa pergunta que possa ficar aqui, onde está a nossa fé? Ele falou aqui, onde está a sua fé? Ela está firmada em quê? Em mim que não é, porque se fosse em mim, você teria certeza que eu estava aqui junto com vocês, eu estava aqui. E o interessante é que vocês viram as coisas que foram sucedendo, acontecendo ali, que esses homens foram vendo, evidenciando que estavam naquele barco. Chega nesse momento aqui que está ali entrando água no barco ali, e eles estão ali tomados de medo e viram coisas, situações, Jesus ressuscitando mortos, Jesus fazendo coisas que são muito mais complexas do que uma... E lembrando que a tempestade, o mar, essa situação para eles, gente, olha que interessante, era cotidiana. Era coisa que eles viviam quando Pedro era pescador. Você acha que o pescador não vivia essas condições de, às vezes, ir para o mar, adentro e vir uma tempestade e tá ali? Mas aqui agora, olha,
Jesus estava no barco. E eu pergunto, você tem certeza hoje que Jesus está no barco com você? Você crê nisso? Você crê que se ele tiver, e outra pergunta, você crê que se ele tiver, você não precisa temer nada? Nada temereis? Essa é uma pergunta. E aí, novamente, aí Jesus às vezes responde, a retórica é, aonde está a sua fé? A pergunta é essa, onde está a sua fé? Você está firmado em quê? Quais são os fundamentos daquilo que você diz crer? Que Jesus é esse? Entendeu? Então, isso é importante. Outro aspecto legal também é que, às vezes, nesses problemas da vida, nas situações que nós vamos enfrentar, pode parecer que Jesus está calado, está dormindo. Por quê? Porque nós queremos o quê? Soluções imediatas para quando os problemas estão acontecendo. E aqui nós queremos o quê? Queremos força de braço. Ó, força de braço. Vou tentar dar uma ajudinha para Deus. Ou, barco está afundando. Como se Jesus não soubesse, como se Deus não soubesse as situações que nós enfrentamos. E que muitas das vezes, agora falando espiritualmente, dizendo para os irmãos, que são para nós crescermos, para nós darmos testemunhos, para nós sermos provados. Não que se Deus quiser, não que Deus precisasse provar-nos, mas a santificação, a nossa santidade é em meio às provas. Nós vamos saber mesmo se somos, como o próprio Jesus disse antes, se somos discípulos, se realmente cremos na palavra, se a colocarmos em prática. Como é que eu vou exercitar a minha fé se eu não sou tomado por tempestades ao longo da vida? Se eu preciso de ser um indivíduo egoísta, parece que tem que ser trancado, como se, né, tem que ser excluído de qualquer tipo de frustração, de qualquer situação. Como que o Senhor, como nós vamos, e não é questão nem de o Senhor provar, é como nós vamos medir a nossa fé, a nossa medida de fé, e ao mesmo tempo também saber quem é Jesus na nossa vida, se não acontecem situações na nossa vida. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante a gente saber, espiritualmente dizendo. Aqueles que estão na carne não vão compreender isso. Eles vão buscar aqui a força do braço. Temos que dar um jeito, temos que esvaziar o barco, temos que resolver aqui agora. Mas aqueles espirituais, os crentes espirituais, aqueles que já creem em Jesus, que andam segundo o Espírito, eles sabem que o Senhor vai provar. Porque Jesus mesmo disse que no mundo tereis aflições, mas aquele que é ser espiritual, ele tem bom ânimo. Ele sabe que no final ele vai ser provado. E no fim de toda tempestade sempre vem uma bonança. Sempre a bonança vai estar ali. A bonança é essa bonança nossa, de um crente espiritual, é saber que fomos aprovados no Espírito, que temos fé num Deus que é verdadeiro. Não é esse Deus aí que só serve de amuleto. Amém, irmãos? Então, onde está a sua fé? Onde está afirmada a nossa fé? Que nós possamos pensar sobre isso, meditar sobre isso na nossa vida. Outro texto seguindo também, olha, é a cura de um endemoniado gadareno, ó, versículo 26. Navegaram para a região dos Gadarenos, tá ali, tá até Garazenos, mas é a mesma coisa, Gadara, que fica no outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem via em casa alguma, mas nos sepulcros. Nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, postrou-se a seus pés e disse em voz alta, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelos demônios a lugares solitários. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. E Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus,
viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gazarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que os deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Irmãos, esse é um texto, assim, riquíssimo. Um texto, assim, que eu, dizendo aqui para vocês aqui, eu não sei nem por onde começar, de tanta riqueza que tem nesse texto, para a gente já compreender a missão de Jesus. Uma das questões, a missão de Jesus. A primeira, esse é um dos textos, gente, como a gente viu, era uma região que se tinha porcos, que a gente pode observar. Então significa que não era um povo judeu. Por quê? Porque os judeus, eles não podiam comer porcos. Era impuro a eles. Então provavelmente era um povo gentio. Aqui a primeira coisa que a gente já começa a ver que já é a missão de Jesus, que não vem somente para o povo dele, que a salvação, a libertação, vamos usar essa palavra aqui melhor nesse momento, que a libertação não era somente para o povo judeu. Aqui Jesus está indo em direção ao gentio. Outra coisa interessante observar, Jesus estava naquele barco ali. Irmãos, e agora vamos falando assim, quando a missão nossa aqui como os agentes de libertação para com os outros, olha que interessante, quando Jesus estava indo para este lugar, onde havia esse endemoniado, precisava ser liberto, quantas tempestades enfrentamos, entendeu? Espiritualmente dizendo. Não pensa que muitas das vezes vai ser fácil você se colocar neste lugar, de onde você quer ali ser esse que Jesus vai, ide e anunciar o evangelho, pregar este evangelho. Irmãos, pregar o evangelho da graça, que vai libertar os mortos, que é para libertar os mortos, os cativos. Meus irmãos, não pensa que você não vai enfrentar grandes problemas, grandes tempestades. Não pensa que você também pode entrar também de qualquer maneira. Também não. Se você não tiver uma fé quase que inabalável ou inabalável em si, não adianta entrar, porque nós vamos nos afundar em algum momento da vida. Então nós precisamos de saber aonde está a nossa fé. Mas, só voltando ao texto anterior, mas isso daqui, essa era a caminhada. Então é isso aí. Eu acredito que Jesus já sabia para onde ele estava indo ali. E nesse meio, tempestades vão acontecer. Mas quando nós temos Jesus conosco, podemos ir em direção, em amor a todos aqueles que estão cativos. Podemos ter a certeza que podemos ir em direção aos cativos, porque Jesus está conosco. É Ele quem nos deu essa missão. É Ele quem nos falou que estaria conosco até o fim de todas as coisas, até a consumação do céu. Então, esse é um contexto, que uma das primeiras evidências já lendo isso aqui, é onde Jesus mostra que também a sua missão de libertação, de libertar, também é aos gentios, aqueles que não são judeus. Tá? E aí começa o texto, quando Jesus pisou na terra, foi um encontro diretamente. Olha, Jesus foi um encontro. Então ele já sabia, Jesus já sabia a missão dele, que já estava indo em direção. Não foi por acaso, ele não encontrou por acaso. E aí a situação deste homem é uma situação de solidão, entendeu? O demônio que se apossava dele, chamado Legião, que eram muitos demônios, entendeu? Esses demônios que se apossaram deste homem faziam que esse homem não usasse roupa, entendeu? Vivia em uma casa, ia para os cemitérios. Ele ficava no local onde os mortos habitavam. E talvez aqui tenha até uma simbologia desse sepulcro aqui, e o que Jesus veio para fazer? Nos tirar deste lugar de morte, entendeu? Nos livrar deste lugar de morte, nos libertar. E a história aqui é tão interessante que esse homem, até quando era preso, por causa da situação que era tão deplorável, ele pegava correntes, a força era tanta que ele quebrava as correntes e conseguia fugir. Então imagina que situação aqui nesse ambiente, nessa cidade aqui, tendo esse tipo de indivíduo. Ninguém queria se aproximar dele, entendeu? Ninguém tinha nenhuma esperança quanto a ele. Era literalmente um caso perdido. Era um indivíduo que não tinha solução. E aqui também outro ponto que eu quero evidenciar, não existe para Jesus, gente, caso perdido.
Ô, gente, quantas das vezes a gente acha que isso daí não tem jeito? Quantas das vezes falamos isso dizendo ser crentes? Falamos isso dizendo ser crente. Mas por quê? Porque a gente só olha a partir do nosso ponto de vista, daquilo que está no nosso coração. Não entendemos que dentro de todo esse contexto, Cristo é o cabeça de tudo. E Cristo, meus irmãos, a multiforme graça que nos foi derramada, Cristo está trabalhando em várias formas, por isso é chamada dessa multiforme graça. Não está limitado somente a um olhar meu, a uma questão minha, porque às vezes eu conheço, né? Porque às vezes a gente conhece uma pessoa e por a gente saber do contexto dela, como era essa daqui, não tem jeito. Esse daqui não tem jeito. Mas aí vem o de fora. Às vezes vai vir o de fora, como o próprio Jesus disse, que muitas das vezes o profeta na sua terra não tem valor, né? Às vezes vem o de fora, a multiforme graça, a igreja de Deus e esses dons que foram derramados, às vezes vai vir o de fora. E esse de fora que tem que vir, que às vezes vem, ele vai fazer o milagre. É ele, que às vezes é através da palavra dele, que ele vai dizer, ou por qual meio do Espírito, ou medida de fé na qual ele já esteja, que as coisas vão acontecer. Porque muitas das vezes também, irmãos, muitas pessoas não creem naquilo que estamos dizendo também por conta de não testemunharmos, porque não colocamos em prática, entendeu? Mas existem também aqueles que vão nos odiar também porque colocamos em prática. É uma espada de dois gumes, é uma espada que separa. Eu não vim para trazer a paz, mas para trazer a espada, como o próprio Jesus disse. Isso é uma espada. Essa espada tem dois lados, ela corta. Ela é fiada e ela corta. Então a gente tem que ter essa vida no Espírito para saber mediar. Por conta de quê? Qual é aqui neste contexto aqui? É porque eu não testemunho de Jesus? Ou é porque realmente eu testemunho de Jesus? Porque o próprio Jesus, né, sendo quem ele era, muitas pessoas tentaram levar ele à morte, tentaram excluir ele. Temos que acabar com esse cara, temos que sumir com esse homem daqui, porque ele está atrapalhando. Mas, enfim, voltando aqui de novo, nesse texto aqui. Então, olha só que bacana, entendeu? Que lição que nós tiramos aqui, que não existe caso perdido para o nosso Senhor. Não existe vida nenhuma que não tenha o seu valor. Não existe ser humano, não existe nenhuma situação, por mais deplorável que seja. Olha, eu não conheço situação tão deplorável como essa daqui. Não existe, irmãos. Não existe. O que existe é a nossa falta de fé. Que nessa caminhada em que nós vamos caminhar com Jesus, nos falta fé. Quando os problemas começam, as tempestadezinhas, a gente não tem fé. Entendeu? Outra coisa importante que eu evidencio aqui, olha como Jesus vai atravessar um mar por causa de um perdido, se assim por dizer. Olha que amor é esse. Às vezes nós não temos coragem de fazer uma visita para o nosso vizinho. A gente sabe que tem muitos endemoniados, aqui se entenda, né? não talvez um demônio em si, mas em situações deploráveis, não fazemos uma visita sequer. Não temos nem coragem a isso. E aqui Jesus pega um barco, enfrentando, talvez ali, né? Geralmente, quando há alguma situação de tempestade, a gente já vê que o tempo está fechando e não está nem aí, se está chovendo, atravessa e vai em um ponto a este perdido, a este que está em situação endemoniada, nesse caso aqui, endemoniado. A gente não vai nem para o vizinho que às vezes está doente, orar com ele, fazer uma visita, um familiar. Olha aí, não colocamos em prática, não testemunhamos. Mas vamos fazer uma festa. Vamos aqui pegar, vamos para a praia. Não estou condenando isso, não. Eu estou falando o que é prioridade. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos fazer um churrasco, vamos isso, vamos na festa da faculdade, vamos em qualquer ambiente. Nós somos os primeiros, às vezes, somos os primeiros a pegarem e tomar a frente. Mas na hora que é para ir em busca daqueles que estão em situações deploráveis no chão da vida, nossa, é tão difícil. Eu estou sem tempo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tudo se coloca. E eu pergunto, o que é mais importante? O que é mais importante? Para Jesus, aqui já fica evidente. Para Jesus, o nosso Senhor, ou que pelo menos deveria ser o nosso cabeça, o que importa são as vidas, são as relações, são como nós olhamos o nosso olhar em relação aos perdidos. Sejam eles quais forem, ou em qual situação for. Então, isso é muito importante, essa lição importantíssima que o Senhor já está dando para essa galera que está aqui de discípulo com ele, que está andando com ele, que está vendo, que ainda, de fato, não receberam o Espírito como foi no Pentecoste. Ainda estamos, às vezes, nós estamos nessa posição, não recebemos ainda, de fato,
esse espírito, precisamos observar Jesus. Por isso que esse é o meu convite aqui, aprender com Jesus, já começar a olhar. Olha o que esse cara está fazendo. Olha como é a posição, porque o nosso foco é sermos como Jesus. É sermos parecidos com Jesus. Então essa é mais uma lição. E aí entrando aqui agora eu vou entrar numa outra questão aqui, que está evidenciado aqui, que nos traz muitas coisas, que é a respeito desse diálogo aí, desse demônio chamado Legião, e onde ele vira para Jesus. Eu vou ler aqui o diálogo de novo. Olha, ele pergunta, ó, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Olha aí, até o mundo espiritual, no que tange aos demônios, eles sabem quem Jesus é. Você sabe quem Jesus é? Você sabe quem Jesus é? Olha que coisa interessantíssima isso daqui. Eles sabem. Mas não creem. Mas sabem que ele é. Entendeu? Esse é o Filho do Altíssimo. E aí, olha o que eles falam para Jesus. Olha, rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Olha, deixa eu ver aqui na outra parte. Jesus perguntou, qual é o seu nome? Aí ele respondeu, Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam que não os mandassem para o abismo. O abismo aqui tem letra maiúscula, que eu acredito eu não vou entrar aqui, porque não é esse o foco é a gente se manter aqui em Jesus. Se a gente for lá em Apocalipse 9, Apocalipse 20 depois, se fala desse abismo, aonde está o diabo, esses anjos, entendeu? Esse demônio, olha só o que eles falam, olha, implorar para que não os mandasse para o abismo. Apocalipse é o fim de todas as coisas. Olha, eles já sabem, olha, que coisa interessantíssima aqui. Os demônios aqui já sabem que existe esse lugar que é preparado para eles. Que já existe lugar chamado abismo, que está preparado para o diabo, o chamado serpente, como diz lá em Apocalipse, se alguém quiser depois ler, entendeu? Que já está separado. Eles já sabem disso. Entendeu? Aí, olha só, imploravam que não os mandasse para o abismo. Aí, olha, uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que os permitisse entrar neles. E Jesus, então, lhes deu permissão. Ó, pode ir. Entendeu? Aí, ó, parece que Jesus está fazendo a vontade, né, dos demônios, né, da legião aqui no momento aqui. Mas olha só, saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se no precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Olha aí, ó. O fim deles foi o mesmo. Não adianta, é inevitável. Entendeu? Quantas questões do fim de todas as coisas que o próprio Jesus falou que aconteceriam, isto é inevitável. Outra coisa que tem, não tem essa do demônio, gente, ter conhecimento, né? Ele sabe o seu destino, o final, porque da mesma forma como nós temos a palavra, e a palavra também de Jesus, a palavra é o próprio Cristo, e Cristo nos disse como seriam as coisas, deu ali fundamento, mas imagina se o demônio ali soubesse que eles iam entrar no porcos e os porcos iam se atirar no mar, iriam morrer, eles teriam pedido. Então o demônio não tem isso, o demônio já sabe qual é o destino, assim como nós também, estando em Jesus, tendo a palavra, nós sabemos como serão as coisas, como serão o fim de todas as coisas, entendeu? Só que nós ficamos aqui, ó, tentando dar jeitinho. Igual aqui o demônio aqui, ó. Às vezes nós estamos tão, ó, vou fazer essa figura aqui, nós estamos tão endemoniados, entendeu? Estamos tão cheios de demônio, entenda-se o que eu quero dizer com isso aqui, que nós queremos, não abismo não, o fim não. Bota a gente, vamos fazer aqui, bota nos porcos. Entendeu? Queremos situações, não, vamos evitar, como nós vemos aí nessa situação política, os crentes tentando, né, botar o Jesus como sendo um mentiroso, tentando fazer de tudo para que as palavras de Jesus não se concretizem. Não são espirituais, e às vezes nós estamos nessa posição, e nós precisamos de libertação, irmãos, de fato. Porque nós queremos aqui, ó, não, um porquinho, entra nos porcos. E, gente, é interessante saber, notar, que estudos dizem que essa região de Gadara, os porcos ali eram um meio econômico daquele povo, era o que trazia o sustento para aquele povo. Por isso que eles mandaram Jesus embora, vaza daqui, porque quando contaram para eles como foi, o que contaram? Ó, teve assim, do nada, o cara ficou bom, mas os porcos se atiraram, entendeu? Nesse mar abaixo aqui. E aí imagina o preço da liberdade.
Qual que é o preço da nossa liberdade hoje, da nossa libertação hoje? É romper com o quê? Qual é o preço da nossa liberdade? Em Cristo Jesus. Meus irmãos, é com sangue, é com morte, mas a esperança também de ressurreição. Muitas das vezes nós estamos assim, crentes completamente carnais, completamente cegos ao que o Espírito quer nos dizer, ao que o Espírito quer nos falar, ao que o Espírito quer nos mostrar. Estamos tão na carne, estamos vivenciando tanto isso aqui que queremos soluções para nos livrarmos das tormentas da vida, de todas as situações, os males que vão sim nos acometer, as aflições que vão sim nos acometer. Queremos esforço. Vamos fazer isso. Vamos daqui para cá. Vamos isso daqui. Vamos fazer isso. Irmãos, o fim é inevitável. O cumprimento de tudo aquilo que Jesus disse é inevitável. Não tem como você evitar isso. Jesus é quem, de fato, ele disse que é. E nada que ele disse é mentira. Porque o pai da mentira é o diabo. É esse que acha que se você fazendo, dando jeitinho, entendeu? Entrando num porquinho ali, num porquinho aqui, numa situação aqui, jeitando aqui, que as coisas vão se resolver. Soluções para o momento, para o agora, para aliviar uma situação que está acontecendo. Ô, irmãos, sejam todos vocês que estão me ouvindo aqui agora, e quantos tantos essa palavra, não sei aonde o Senhor vai querer levar ela, para onde o Senhor vai levar ela. Vamos acordar, o fim está aí, o Senhor, até os demônios sabem disso. Não nos mande para o abismo agora, já vai nos atormentar a gente. Chegou esse momento da tormenta. O fim é inevitável, irmãos. O fim é inevitável. Então, essa aqui é outra coisa. O demônio não tem esse poder, entendeu? Primeiro, esse controle sobre as coisas, que parece que ele tem um controle, né? Não, manda daqui para lá, eu vou, entendeu? Não, o fim é inevitável. E outra coisa, ele não tem essa ideia também de prever o futuro no sentido de, peraí, eu sei o que Jesus vai mandar para a gente, se a gente for para os portos, vai se atirar. Não, não tem isso aqui não. Ele só tem essa evidência que o fim vai chegar. Até para eles é aquilo como Jesus... Ninguém sabe nem o dia, nem a hora que essas coisas vão acontecer. Nem os anjos, nem ninguém. Ninguém sabe. Olha como é que Jesus não é mentiroso. A palavra diz que ninguém sabe. Eles não sabem. Nem eles sabem. Eles sabem que vai acontecer. Mas ninguém sabe o dia, nem a hora. Quando que isso vai acontecer. Por isso nós precisamos estar com esse azeite, como aquelas virgens, 10 virgens, com esse azeite, com esse espírito, com essa chama do espírito, com a vida espiritual, com azeite dentro do azeite, essa vida no espírito, acesa, para quando o noivo vier, não ser pego de surpresa, não estar vivendo na escuridão, estar vivendo diante da luz, com a lamparina acesa. Amém, irmãos? Essa é outra evidência aqui que eu quero colocar. Outra coisa também, como eu já ia falando já, qual é o preço da liberdade? Qual é o preço da liberdade? E quando eu digo liberdade, eu estou falando a liberdade em Cristo Jesus. Muitas das vezes, meus irmãos, vão mandar em Jesus embora. Não, Jesus não pode ficar aqui, não. Porque às vezes o nosso preço é alto. Lembra quando Jesus disse para aquele jovem rico, olha, tudo bem, então você faz tudo certinho, né? Você cumpre toda essa lei, tudo belezinha. Então faz o seguinte, vende tudo que tem e me siga. Qual era o preço da liberdade dele? Ele estava preso ao quê? Ele estava preso aos bens, às coisas materiais deste mundo, as coisas deste mundo. Quando Jesus faz um convite para ele, largue todas essas coisas e me siga. E aí, meus irmãos? Quantos nós aqui agora que estamos ouvindo, talvez até eu mesmo, muitos aspectos da minha vida, preciso de mais medida de fé nisso, preciso de mais vida no Senhor. Se o Senhor pedisse, eu não estou falando que tem que largar tudo, não, eu estou falando de parar de depositar as confianças nessas coisas.
E eu sei que para alguns Jesus sim vai pedir, tem que largar tudo mesmo, é o sentido literal da palavra, irmãos. Vai ter para alguns que o Senhor, o sentido vai ser o literal da palavra. Mas para alguns não. Para alguns vai ser a questão talvez de deixar de depositar a confiança e esse irmão entenda a vida. Às vezes o Senhor lhe permite prosperidade aqui nesse mundo, porque essas coisas não sobem no coração dele. A prosperidade que o Senhor permitiu é um dom para ele ajudar outros irmãos. A igreja de Deus é assim, é membros do corpo, cada membro tem uma função, cada membro possui uma função dentro deste corpo. E como eu disse aqui novamente frisando, para uns o Senhor vai pedir essa literalidade, sim. Para outros o Senhor vai falar assim, a sua confiança está nisso. E para outros o Senhor vai dar a prosperidade, por quê? Porque como dom do Espírito, como dom para usar dentro da igreja, para usar em relação ao seu próximo. Em qual momento nos encontramos aqui? Aí eu faço essa pergunta aqui. Entendeu? O preço da tua libertação, qual vai ser? O que o Senhor vai te pedir hoje? Eu não posso dizer isso, somente você olhando para dentro de si, você vai saber. É largar tudo? É abandonar tudo? Ou não? É ainda ficar naquele lugar ali e falar das grandes coisas que Deus fez? Que neste momento aqui, esse cara queria seguir a Jesus de qualquer maneira, queria abandonar tudo aquilo ali e queria seguir Jesus de qualquer maneira, mas para ele Jesus diz, não, não, você vai ficar aí e você vai contar as coisas que Deus fez. Qual é a nossa medida? Ou então, às vezes Deus te dá a prosperidade, Deus permite você ser próspero, porque isso não sobe ao teu coração, à tua cabeça. E o que você faz com o dom que Deus te deu? Que os dons, como eu aprendi, são irrevogáveis. Você não tem como abrir mão do presente de Deus. Ele te dá o dom. O que você pode é, às vezes, não usar ele, como na parábola dos talentos, que nos foram dados. Você pode não levar ele, mas eles são irrevogáveis. Deus vai te dar os talentos. O que você vai fazer com eles é uma decisão sua. Mas Deus te deu. O que Deus está pedindo nessa noite para você? O que o Senhor está pedindo? Em qual situação que você está aqui? É um endemoniado, está endemoniado, procurando soluções aqui, entrar nos porcos ali, aqui, entendeu? Não crê em mais nada, não crê que tem um fim, não crê que o Senhor está no controle de todas as coisas. Está em dúvida quanto à sua caminhada, o momento da sua caminhada, o que o Senhor quer de você, já que o Senhor já te libertou. Então, se não, eu já sou liberto já, entendeu? Eu já creio. Aonde o Senhor quer que você esteja? Você está mesmo no lugar que o Senhor gostaria que você estivesse? Ou você só vai, novamente, na sua presunção? Eu acho que eu preciso ir, eu acho que eu preciso fazer, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Mas qual é a palavra do Senhor, de fato, no seu coração, na sua vida? Cristo como sendo o seu cabeça, aonde Ele quer? Que é isso, nós somos membros do corpo, irmão. Novamente, você está aqui, cada membro tem uma função. Qual tem sido a sua função dentro do corpo de Cristo? Aonde está? Que palavra, irmãos. Que palavra boa do Senhor Jesus para o nosso coração, para o meu coração. Que palavra do Senhor. É abrir mão de todos. Gente, se nós entendêssemos aqui, nós conseguíssemos compreender aqui as maravilhas aqui do que o Senhor está querendo fazer conosco. Quantas vezes você fica tão ansioso, gente? Você fica tão ansioso por conta... Você fica tão ansioso por conta do para onde você deve ir, o que você deve ser, o que você deve fazer. Seria tão bom, meus irmãos, se a gente tivesse alguém que tomasse as melhores decisões pela gente. Ó, é isso daqui. Mas a gente tem, mas a gente não crê nisso, que Ele está cuidando, que Ele está levando para a gente onde a gente deveria estar. E ficamos aqui na nossa luta contra o nosso... Essa luta de morte nossa, porque é a luta que é na carne. É inflamada pelas nossas presunções, pelas nossas ideias de desejo, do que a gente acha, do que a gente não acha. É a luta da morte. É uma luta morta que nós temos no dia a dia. Ah, meus irmãos, se a gente entendesse que Jesus está falando assim para a gente hoje, olha, eu quero tomar o controle da sua vida, porque eu sou o teu pai. Eu sou um pai bondoso, um pai amoroso, um pai que dá a vida por vocês, que sei de tudo, que conheço vocês na minuciosidade do pensamento e do coração de vocês.
Deixem de ser ansiosos. Lancem mão essa ansiedade, tudo isso. Isso é fruto das carnes de vocês, da vida carnal que vocês têm. Isso não é um fruto do Espírito. Ah, irmãos, eu não vou me adentrar aqui nisso tão profundo, não, que eu tenho certeza que o Senhor já está falando ao coração. Está falando ao meu coração, está falando ao coração de muitos que estão me ouvindo aqui. Ô Jesus, como nós precisamos entender a respeito do seu senhorio sobre nós, da ideia do Senhor sendo nosso cabeça em nossas vidas. Que o Senhor possa ser este cabeça em nossas vidas. Entendeu? Então, o homem foi, voltando para a gente finalizar aqui, volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem foi e anunciou à cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém? Aqui, agora o versículo 40, aqui, o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos seus pés de Jesus, implorando-lhe que fosse sua casa, porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo que tinha com os médicos. Mas ninguém pôde curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou a borda de seu manto, e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Né? Olha, no meio da multidão, alguém tocou nele. Pô, quantas pessoas vão te tocar no meio da multidão? Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, vou parar aqui só rapidinho nessa mulher aqui que sofria de hemorragia, para depois a gente continuar na situação da filha de Jairo. Olha que situação magnífica aqui que a gente pode evidenciar que Jesus em meio à multidão. Olha aí, a respeito de nós mesmos, olha quantas multidões se comprimem em torno de Jesus. Conseguem perceber? Quantos agora? Olha, domingo, 8 horas da noite. Quantas multidões agora estão se comprimindo, entenda-se assim o que eu quero dizer, em torno de Jesus. Mas quantos verdadeiramente sabem qual é o poder de Deus? Qual é o poder de Jesus? Quantos se dirigem a Ele com fé, tendo a certeza de qual o poder que Ele tem? Em qual motivo as multidões estão indo até Jesus? Qual é a ideia? Essa mulher aqui, gente, tem um contexto dela aqui. Olha que interessante. Ela já tinha gastado tudo que ela tinha tentando curar essa hemorragia que ela tinha. Ao longo, não sabe-se de quanto tempo, não fala, já era bastante tempo. Ela teve que chegar o quê? No fundo do poço. Ela teve que entender que não existia mais medicina, que não existia mais a religião dela. Nada, não tinha nada ali naquele momento mais que pudesse fazer nada. Ela já tinha tentado todas as coisas. E é esta, gente, que é a maior medida de fé que nós podemos ter quando a gente sabe que não tem mais esforço nenhum a ser feito. Quando nada mais pode ser feito. É aí que nós podemos só conseguir ver o poder de Jesus. Porque até então nós estamos no poder do nosso braço, dos nossos esforços, irmão. É somente quando acaba tudo, quando você está de fato nesse fundo de poço, quando não tem mais nenhum lugar para você ir mais, não tem mais nenhuma solução humana existencial, mais nenhum esforço, que é aonde, meu irmão, é aonde
você vai ver o poder de Deus sobre a sua vida. É aqui que é o momento. É aqui que é a fé que é validada. É a fé que já vem despretensiosa de qualquer presunção, de qualquer esforço. Eu sei que não tem mais jeito nenhum comigo. Mas se eu tocar em ti, eu sei que o Senhor tem poder e que o Senhor pode fazer. E essa é a fé que cura, irmãos. Esse é o tipo de fé que cura. É a fé despretensiosa, é a fé que não vem combinada dos seus esforços humanos. É a fé que está somente na pessoa de Jesus. Somente nele. Ao tocar nele, é somente da forma como você olha, como você o toca, como você olha para ele, como você se relaciona com ele. É só aqui que faz diferença. Mais nenhum outro aspecto. Mais, Amaral, tem isso. Não tem isso. Não tem. Jesus precisa ser o caminho, a verdade e a vida para você. Ele precisa ser a única coisa que te resta. Não tem jeito. Enquanto você não passar por essa caminhada, enquanto você não entrar numa hemorragia de beira de morte, não estou desejando isso para você, não, obviamente, não entenda aqui, mas analogia, estou usando isso como analogia, entendeu? Para a gente entender o que está falando. Você não vai ver o poder de Deus sobre a sua vida. Eu não vou ver, nós não vamos ver o verdadeiro poder de Deus sobre a nossa vida. Eu não estou falando aqui, gente, de milagres, do milagre que aconteceu aqui não, em suma, não. Apesar de aqui ter sido um milagre. Eu estou falando da fé que realmente cura você em todos os aspectos, que te faz ser novo, que te tira a ideia da morte, que a morte não tem mais poder. Uma pessoa que está vivendo de hemorragia, obviamente que ela vai morrer, ela está em caminho de morte. Aonde isso não vai, essa ideia para você não existe mais. Você já passou da morte para a vida. Então essa é a fé que cura, irmãos. A tua fé te curou, ele disse para ela. Novamente, parafraseando o que ele já disse ali na hora no bar. Onde está a tua fé? Onde está a sua fé? Na medicina? Não aqui menosprezando a medicina, porque também é um dom de Deus, também é sabedoria de Deus derramada para os homens, que Deus permite. Não estou falando disso. Mas eu quero dizer, aonde está centrada? Aonde está a sua confiança mesmo? A sua confiança é no Deus que deu sabedoria aos homens? Ou é no homem por si só? É no esforço humano por si só? Então, a gente fica aqui com essa reflexão aqui dessa mulher. Voltando aqui agora, ó. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo. Olha, primeiro Jairo tinha chegado para ele e tinha falado assim, ó, Jesus, a minha filha está doente em casa. Era um homem que fazia parte da sinagoga. A sinagoga era os locais de encontro ali dos povos judeus, os pequenos locais, pequenos grupos, como se fossem pequenos templos onde eles se reuniam, as sinagogas. E olha, nesse momento, enquanto Jesus saiu esse poder e curou essa mulher, e, novamente, falando só mais uma coisa que eu deixei de ver nessa mulher, a importância como Jesus conhece a cada um. Por mais que existam multidões atrás de Jesus, Jesus sabe de cada um. Alguém me tocou diferente. Alguém se relaciona comigo diferente. Alguém vem ao meu encontro de forma diferente. Nós temos a nossa individualidade em relação a Jesus. Jesus sabe de cada um de nós, conhece a cada um de nós. Irmãos. Amém. Obrigado, Senhor, por o Senhor me conhecer, por o Senhor não me colocar numa linha geral como todos. O Senhor sabe o que eu passei, o que você passou, o que cada um enfrentou para poder chegar até Ele. E isso é maravilhoso também do nosso Deus. É o Pai que conhece cada filho. É ou não é? Nós pais terrenos, nós sabemos de cada um. Minha mãe está aí, é mãe, sabe. Ela sabe como é que isso é o meu jeito, como é que é a Poliana, sendo uma mãe terrena, o jeito de cada um. Imagina o nosso Senhor, o nosso Pai que está nos céus, hein? Como Ele nos conhece. Obrigado, Senhor, por Senhor ser esse Pai que me conhece. Que mesmo às vezes eu em posição de filho pródigo na vida, né? Nós em posição, né? Querendo abandonar tudo, mas o Senhor está ali. Aliança, por mais que tenha a simbologia dessa aliança naquele momento, mas a aliança já foi feita no teu coração, Senhor, usando como analogia. Foi desde a fundação de todas as coisas. O Senhor nos conhece, o Senhor nos preparou.
Então, finalizando aqui dessa viúva, dessa mulher que sofreu de hemorragia, o Senhor sabe das suas dificuldades, o Senhor conhece você. Voltando aqui agora o Jairo, quando ele estava falando tudo o que aconteceu, ó, alguém da casa de Jairo chegou e ele falou assim, ó, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, olha outra de novo a palavra, não tenha medo. Jesus está dizendo isso a todo momento, olha, não tenha medo. Tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Irmãos, coisas bonitas também para evidenciar assim, aqui nesse texto, assim como foi com a mulher ali que sofreu de hemorragia, é você ir em direção a Jesus. Está difícil os problemas? Estou com medo das coisas que vão acontecer. E aqui Jesus não está tratando com a normalidade de você ter o medo, não. O problema é quando você acha que os esforços estão em quê? Novamente falando, em você, nas situações que você tenta dar ajuda. Olha que coisa bonita que a gente aprende aqui. Vá até Jesus, independente da situação que for. Vá somente a Ele. Creia nele. Não tenha medo, como ele disse aqui. Não tenha medo. Entendeu? E às vezes é muito difícil. O problema são os nossos medos. As situações que nós enfrentamos no dia a dia. E nos enchemos de medo. E não buscamos a Jesus. Buscamos ao amigo. Não que você não possa fazer isso. Mas será que o amigo também está buscando ao Senhor? Será que ele tem Cristo como cabeça? Buscamos o pai e a mãe. Às vezes o pai e a mãe vai dar a solução. Às vezes o problema pode ser financeiro. Entendeu? Às vezes o problema pode ser aqui, mediante uma morte. Aí vamos buscar. Aí ficamos espirituais do nada. Aí começamos a buscar a igreja, né? Entenda-se aqui a igreja que eu estou querendo dizer. A religião. Vamos buscar em tudo quanto é coisa. Porque a gente acha que a gente está com karma ali, a gente precisa se livrar dele, precisamos de um milagre. Na hora, buscamos a tudo. Tentamos buscar qualquer artifício. Aqui no exemplo do cara aqui da sinagoga, mas não, o que Jairo fez? Jairo foi a Jesus. Foi até o mestre. Foi até aquele que tem todo o poder. Mas existe, gente. Existe uma multidão. Ó, olha a situação que interessante isso aqui, olha como é que é bonito. Existe uma multidão ao redor para falar assim, não tem jeito não, incomoda Deus isso não, preocupa, não, vai que volta quietinho, já é isso mesmo, vai lá agora, faz o funeral dela, entendeu? Vai lá, assim a gente na vida, gente, o tanto de multidão que vai ter para atrapalhar a gente, para a gente, de fato, a crer em Jesus, a ir em direção a Jesus, não é brincadeira, tá? Se os nossos olhos espirituais pudessem ser abertos, como a gente já viu aqui, tempestades que acontecem, até fenômenos naturais vão acontecer para que nós nos enchamos de medo, para que nós não saibamos quem está conosco, quem nos chamou, quem nos está usando essa palavra, quem está falando. Gente, vai mover tempestade, é a natureza, é o mundo natural de pessoas, é o demônio entrando em gente. Vai ouvir se o Senhor pudesse abrir nossos olhos espirituais para a gente ver o que está acontecendo aqui agora, para essa palavra não entrar no seu coração e para que ela possa não dar fruto, como a gente disse lá no início, lá, né, no Lucas 8, lá, na parábola do semeador, que o próprio Jesus disse que é o diabo, existe esse que vai tirar tudo que é lançado, que tem esse papel, ou então para poder fazer que você caminhe por um tempo, mas vai estar ali trabalhando para que isso não dê frutos. Meus irmãos, se nossos olhos espirituais pudessem ser abertos aqui agora, a gente ficaria espantado de tudo que está ao nosso redor, nos atrapalhando, trabalhando contra, para que nós possamos ter uma vida completamente centrada em Jesus.
E, meu irmão, a luta não é fácil. Não é fácil. Estar numa multidão não é brincadeira. Mas Jesus disse que 1.000 cairão à minha direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Mas eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé, eu preciso ter atitude. Fé no sentido de essa ação aqui agora, deste fundamento, de ir em direção a Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, a vida, Jesus é a rocha, Jesus é o cabeça. E aí você vai entender por que você não tem fé, porque você não vai em direção a Jesus. Todas as multidões, você dá ouvido a tudo que é multidão, a tudo quanto é multidão. E aqui, irmãos, entendo que a multidão não precisa ser só a aglomeração de pessoas, não. Quantas multidões nós estamos falando? Daqui a pouco você vai sair daqui, você vai abrir uma rede social, amanhã você vai estar na faculdade, você pode estar no seu trabalho, vai ter um monte de vozes, um monte de ideias, um monte de ideais, um monte de coisas que vão ser faladas, um monte de multidões na sua mente, ó, te falando completamente ao contrário. Ou não falando, literalmente falando direto, não, que você não tem que Jesus, não, porque o discurso é Senhor, Senhor, gente. O discurso é Senhor, Senhor. Mas e a prática? E a prática? Como Jesus diz, quem é minha mãe, quem é meus irmãos, quem se relaciona comigo? Quem relaciona comigo, ouve a minha palavra e coloca em prática. Quem tem relação comigo? Quem que sai da multidão? Quem deixa de ser essa multidão que está ao redor, mas que realmente tem relação comigo? Realmente é pai, é irmão, é mãe comigo? É aqueles que praticam. Você pratica aquilo que você tem ouvido do Senhor? Ou só fica no Senhor, Senhor? Senhor, Senhor. Só nesse discurso, que sem prática ele é completamente vazio. É o discurso de multidão. Senhor, Senhor, nós estamos felizes, o Senhor voltou, gente, ele voltou do lado do mar, nós estávamos agora tão felizes, ele voltou, Senhor, Senhor. E na prática? Na prática é uma multidão sem fé, uma multidão que diz, olha, não incomoda não, Jesus, não. Não se achega, ele não morreu, não tem jeito não. E não, para com isso. Vamos comer, vamos beber, vamos esperar aqui multiplicar o pão, vamos esperar aqui, né? Só essas coisas aqui, as bênçãos, né? Para a carne humana, para essa matéria aqui, nada espiritual, dizendo. Espiritualmente, agora tentando nesse texto, olha, o poder de Jesus, novamente, a ressurreição, que às vezes nós esquecemos de todas essas coisas, de todos esses princípios, todos esses fundamentos de fé que nós temos em Jesus. Entendeu? E interessante que em certas situações, olha, de palavra de Jesus, eu quero aqui evidenciar uma coisa aqui. Você vai ver como que a multidão se comporta. Olha o que Jesus falou no versículo 52. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Olha isso daqui, gente. Olha que coisa louca. Eu vou mostrar, vou voltar com 52 de novo aqui, vou ler para vocês aqui, olha. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela, né? Olha que interessante isso daqui. Aí Jesus vem e fala assim, olha, não chorem. Disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Olha o efeito da multidão. O efeito da multidão, ela não sabe em que está firmada a fé. Ela passa do estado de choro para alegria, só é movida pela sensação, por tudo que está acontecendo. No Maria vai com as outras, no momento, no calor do momento. E às vezes quando vem a palavra de Jesus, para com isso, cara. Isso é utopia que você está falando. Isso é utopia. Ao mesmo tempo que estão chorando, já estão rindo. Não tratam com seriedade a palavra do Senhor. As coisas que são do Senhor, não levam a sério, só vivem diante das emoções, não estão firmados. Irmãos, acordem, acordem. Não sejamos levados como as ondas, de um lado e para o outro, que estejamos firmados na rocha que é Cristo, para não sermos levados por qualquer situação. Estão rindo?
Foi de um minuto ao outro. Estava chorando, agora está rindo. Não tratamos com zelo a palavra do Senhor, não tratamos com zelo o nosso Senhor, a quem Ele é. Vivemos a vida de qualquer maneira. Mudamos, como diz um amigo meu lá na loja, vamos de 0 a 100. De 0 a 100 em um segundo. Em um segundo. Cadê o equilíbrio que o Espírito nos traz? Olha que lição importantíssima. Cuidado com as multidões. Elas são levadas por qualquer coisa, por qualquer sentimento, por qualquer pensamento, por qualquer fala. Mas a fala do Senhor é a que realmente importa. Não chorem, disse Jesus. Não tenha medo, disse Jesus. Todos começaram a rir dele. Fico imaginando essa cena. O mais interessante é que quantas coisas eles estavam vendo que Jesus estava fazendo. E às vezes nós às vezes rimos de Jesus, de certas palavras de Jesus, quando não valem para a prática. Por quê? Porque aqui achavam que era impossível. Por que a multidão começa a rir de Jesus? Porque acham que é impossível Jesus ser quem ele é. Jesus fazer o que ele é, por meio do seu Espírito, nós nos comportarmos, nós passarmos a reagir, mudar, igual aconteceu agora mesmo com o endemoniado, um cara que estava numa situação completa de legião nele, de endemoniado, agora está contando das maravilhas de Deus. A ideia de multidão não crê nisso. É ruim. Morte para a vida? É ruim, hein? Não crê. Jesus, que eu vou conseguir perdoar, vou conseguir amar, vou fazer isso. Para com isso. Não tem jeito, não. Porque a multidão é essa. A multidão caminha nesse sentido. Na prática, na hora do vamos ver, ruim, essa menina já morreu, nem respira mais. Nem respira mais. E Jesus aqui é até um pouco cínico. Ele fala assim, dá um prato de comida aí agora. Quando o Espírito dela volta a mostrar que a ressurreição é aonde? Na carne. É a ressurreição aqui, ó. Ali ela foi ressurreta também na sua carne. A sua carne ali foi ressurreta naquele momento ali, ó. Dá um prato de comida a ela aí, ó, para ela comer, para vocês verem que ela não virou somente um espírito aí agora, um trem que vocês nunca viram, não, ó. A ressurreição do corpo em si. Não agora com o efeito da lei do pecado, não é o caso aqui, fazendo analogia com a nossa ressurreição que nós vamos ter, para colocar as coisas no lugar aqui. Entendeu? Dá um prato de comida ela aí, galera. Como Jesus é maravilhoso, gente. Como que o Senhor, ele é maravilhoso e grandioso na nossa vida. Que eu vou aqui finalizar aqui essa parte aqui de Lucas 8 aqui, que essa palavra possa ficar em nossos corações. Ninguém falou nada, a Amy está aqui, né, minha mãe, o Bento, o Fred, vocês querem falar alguma coisa, querem comentar, querem fazer algum comentário? Vamos ficar debaixo dessa palavra e deixar que o Senhor fale ao nosso coração. Se não, vamos orar, vamos encerrar. Nada, mãe? Nada, Fred? Então, nada, amor. Amém, então. Vamos ficar debaixo da palavra do Senhor. Oremos. Ó Pai querido, Jesus amado, Espírito Santo de Deus. Pai, muito obrigado, Pai, por essa palavra, Pai. Por esse momento, Pai, de estarmos aqui juntos, Pai, partilhando, Pai, o teu pão, Pai, que é a tua palavra. Ô, Senhor, quantas coisas o Senhor falou no meu coração aqui. Obrigado, Pai, pelas tuas revelações que o Senhor me deu aqui hoje, Pai. Coisas que eu não pensei, Pai, ao longo do tempo, Pai, mas que acontecem, Pai, somente, Pai, quando gente se reúne, Pai. Obrigado, Pai, pelo dom, Pai, que o Senhor, Pai, nos dá, Pai, que são, Pai, irrevogáveis, Pai. Ô, Pai, me dê força, Pai, para multiplicar, Pai, os talentos, Pai. Aumenta, Pai, a minha medida de fé em Ti, Pai, para que eu possa, Pai, cuidar, Pai, em amor, Pai, do Teu corpo, em amor a Ti, Pai, daqueles a qual o Senhor for acrescentando, Pai, no chão da vida, Pai. Não deixe, Pai, que o meu coração, Pai, a minha vida, Pai, o meu sentido de vida, o meu pensamento, Pai, se diminuam, Pai, possam ser frustrados, Pai, por este mundo espiritual, Pai, que aqui está, Pai, buscando a quem possa trajar, Pai. Que, Pai, eu possa ter essa fé, Pai, que o Senhor está comigo, Pai. Que eu possa ter certeza em todas as situações da minha vida, Pai. E, Pai, aumenta também, Pai, o amor, Pai, a nossa esperança, Pai, em relação ao outro, Pai, ao nosso próximo. Pai. Não deixe, Pai, que as circunstâncias da vida, Pai, apaguem, Pai, a nossa esperança, Pai. Sufoquem, Pai, a nossa esperança. Pai. E é isso, Pai, que eu te peço, Pai.
aqui nessa noite. Fala com cada um, Pai, que for ouvir essa palavra. Entra no coração de cada um. Converta-nos, Pai. Liberte-nos, Pai. E é isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, boa noite. Amém, boa noite. Tá, que o Senhor, nós possamos meditar nessa palavra, nessa semana. Amém? Muito bom. Tamo junto, Fred. Depois da visão a Isabel ouvir ali. Hã? Da visão tá aí na área. Tá aqui sentado no colo da Amy aqui. Ah, tá, show. Tá bom?